SC Strong. Santa Catarina ganhou posições. O setor de tecnologia desponta no cenário. Cidades do estado com maior PIB no país. Santa Catarina sob o olhar de Romualdo Silva e Fabiano Delanholo. Chegamos, SC Strong na área. E aí, Fabiano? Beleza? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. E aí, gente, tudo bom? Mesa boa aqui, cheia. Hoje tá, como sempre, né? Só convidados tops, né, Romualdo? É verdade. E esse assunto é um assunto que a gente já tava aqui para falar. Falamos um episódio, mas hoje a gente vai com outro viés, que é bem importante, mas não nesse formato novo aqui. Mas antes, vamos apresentar os convidados. Faça a honra aí. Positivo. A gente tem hoje aqui a Márcia, da DBM, é uma startup aqui de Joinville, vocês vão entender por que ela está aqui. E o Murilo Palomares, também da Haltech, também uma startup. Isso aí. Hoje a gente vai falar sobre o JEDI, né? Esse tema já apareceu em vários episódios, mas a gente nunca tirou tempo para falar exclusivamente do que é o JEDI, né? E nem falou com pessoas que foram impactadas diretamente pelo JEDI, o que é importante, que vai sair daqui. E para quem está distante, talvez não esteja na nossa região, o JEDI é um dos principais programas na nossa região para fomentar empreendedorismo, aproximação, ter acesso à mentoria. A gente vai falar muito disso aqui, óbvio, né? Mas eu tenho certeza que tem programas semelhantes no Brasil, né, Fabiano? Depois você vai falar um pouco mais sobre, mas para a nossa região, e aí quem está aqui vai poder certificar isso, talvez seja um dos programas mais importantes nos últimos 3 anos, 4 anos? 3 anos. 3 anos. 3 anos, Vai pro quarto agora. E tem muita lição aprendida nisso aí também, né? Uma coisa importante, para ficar aqui na pauta para a gente não esquecer, que foi a edição que foi online, que também foi um grande divisor de águas, né? Sim, assim que veio a pandemia, a gente teve que, o famoso se reinventar, né? Fizemos uma edição totalmente online. Ou seja, não teve desculpa para não fazer, né? Exatamente. Também a gente está falando de inovação, se não achar uma solução, né? Diante da diversidade, então tem alguma coisa errada. Verdade. Vamos deixar os convidados falar um pouco deles? Claro. Quem são eles? Acho que é legal. Se apresentar rapidamente, Márcia. Ladies first, né? Ladies first sempre, né? Bom, é um prazer, né? Obrigado aí pelo convite. E falar do JEDI para nós é uma honra. Afinal de contas, nós participamos do primeiro, né? Sou da DBM Eletrotech, né? Uma empresa que fabrica máquinas de eletrofiação e P&D em mantas eletrofiadas para a área veterinária, de saúde e industrial. Então, a gente teve a gente fala que foi um baita empurrão quando a gente passou pelo JEDI. E nós vamos conversar aí bastante sobre o tema. Legal, prazer aí, pessoal. Obrigado também pela oportunidade. Acho que a Haltech é um case bem legal também. A gente saiu da edição de logística e, foi um divisor de água para a gente também. Os benefícios, eu posso contar mais depois, também impulsionou muito a nossa empresa e cada vez mais fez a gente dar um próximo passo, né? Então, acho que é muito válido nós podermos compartilhar como isso agrega empresas que estão querendo iniciar, pessoas que querem empreender, pessoas que querem se conhecer. Eu falo um pouquinho da nossa história também e por aí vai. Acho que tem bastante coisa para comentar. Muito bom. E tem o ponto de vista do mentor, né, Romualdo? Que você... Eu estou aqui para... Você, nesse momento, está com o chapéu aí de mentor do JEDI, participou de várias edições também. Então, logo mais tu menciona aí, por favor, essa visão do mentor. A gente aprende muito, inclusive com outros mentores. A gente está falando o quê? De 40 empreendedores, mais ou menos? Deve ser por aí. Por edição, entre 30 e 40 mentores. Né? E muitos que já empreenderam mais de uma vez, que já tiveram sucesso, insucesso, que são reconhecidos, outros que estão chegando também. Então, a gente tem uma mescla absurda ali com tamanha riqueza, né? Nos mentores. Exatamente, muito bom. Então todo mundo sai ganhando, essa é a grande verdade, né? Quem chega. E você quer falar, Fabiano, acho que seria legal você apontar os pilares do JEDI, o que são os pilares principais do JEDI, para depois a gente de repente ampliar com os convidados aqui, né? Legal. Até conceituar o que é JEDI, né? Porque a gente está dentro da bolha, já está tão acostumado, mas quem está ouvindo pela primeira vez, então o JEDI vem de uma sigla que é Jornada de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação. Lá 2017, 2018, nós começamos a estudar o ecossistema de inovação de Joinville com o objetivo de ampliar a matriz econômica, com o objetivo de gerar novas startups. E aí quando falo nossa, a ocasião era a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com o Concit, junto com várias lideranças do ecossistema, veio a grande preocupação, né? Poxa, como fazer
para surgir mais startups, para nascer mais negócios de impacto com alto potencial de crescimento. A gente avaliou todo o ecossistema, tínhamos ali muitas palestras, workshops, meetups, mas efetivamente um programa que nascesse um novo negócio, a gente não tinha muita coisa, né, para não dizer nada. E aí começamos a desenhar um negócio do zero, né? A gente procurou mundo afora, inclusive, metodologias, existem várias com pontos fortes, mas que preenchesse a lacuna que a gente estava olhando, não tinha. E aí, então, a várias mãos, a gente construiu uma metodologia. Respondendo objetivamente a pergunta, os pilares são validação do problema. Então, a gente defende no JEDI que só faz sentido empreender se estiver resolvendo uma dor. Tem que resolver alguma treta, né? Senão da sociedade, da empresa, tem que resolver a treta de alguém. Senão não vai ter ninguém para pagar por aquela solução. Então, primeiro pilar, validar o problema. Segundo pilar, validar a solução. E aí entra toda a técnica do MVP, né? Que também faz parte da metodologia, validando a solução, então validar um modelo de negócio. Então, em 3 pilares em linha geral, né? O problema, a solução e como eu ganho dinheiro ao solucionar esse problema. Então, basicamente, esses 3 pilares. Eu adicionaria que é a conexão, que eu acho que é um dos principais, né? Como uma vez que o JEDI seja um pouco temático, você acaba unindo pessoas que sabem daquela mesma coisa e podem construir alguma coisa em conjunto. Então, acho que eu adicionaria mais um pilar aí, que é a conexão. Essa questão das edições temáticas ou verticalizadas, ela surgiu depois como um desdobramento? Não, ao contrário. A primeira edição foi temática, a Márcia está aqui, ela participou da edição. Da primeira. A primeira edição que foi no tema saúde, Health Tech, né? Mas a gente viu que nichado tem algumas dificuldades. Tem vantagens e desvantagens. Tanto que a gente vai procurar de agora em diante fazer uma mescla, né? O próximo JEDI que a gente vai falar vai ser agora em junho, vai ser aberto, tema livre, mas o segundo JEDI do ano, lá por outubro, novembro, a gente vai fazer um JEDI de Indie Tech, voltado mais para soluções de indústria 4.0, IoT, né? Nessa linha. Então, hoje ou nos últimos anos foram o quê? 2 por ano? 2 por ano? 2 por ano nos últimos anos. Uhum. Porque tem toda uma carga de preparação, né? Sim. Pré, né? Sim. Não é só simplesmente chegar. Tem o JEDI, tem muita coisa aí que tem acontece. todo um trabalho, desde do custeio, né? Que a gente conta com patrocinadores, são fundamentais, né? Enfim, tem um custo, o evento tem um custo. Além do prêmio que a gente, né, consegue dar para algumas startups, um prêmio financeiro, mas tem todo o custo do evento. E aí tem reuniões prévias com mentores, que eu já fui mentor, a gente teve várias reuniões. Ele começa antes de começar, na verdade, né? O evento ali em si, né, super intenso, mas tem toda uma carga de preparação antes, né? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para a Márcia aqui, pode ser? Márcia, você vem da academia, né? Uma pesquisadora, tem um projeto de pesquisa bem profundo, bastante nichado, bastante técnico. E quando eu ouviu falar de JEDI, assim, né, de empreendedorismo, até uma curiosidade pessoal mesmo, assim, o que veio na tua cabeça e o que te motivou a participar? Aliás, era o primeiro JEDI, então não tinha história, né? Hoje, quem está assistindo já ouviu falar, pô, é legal, tal, mas o primeiro, né, não tinha histórico. O que foi? Na verdade, quando eu vi JEDI e vi a área, como a minha área de atuação, uma das membranas que nós eletrofiamos, então é uma membrana curativo, né? É uma membrana usando nanotecnologia curativo, que mimetiza, então, a tua pele, ela vai imitar a tua pele, tem toda uma tecnologia por trás. E quando eu olhei JEDI voltado para essa área, e tudo que eu fui vendo no site, mentores determinadas áreas, eu disse, nossa, esse negócio aqui tá exatamente o que eu estou precisando no momento. Por quê? Porque eu era eu sempre estive na academia, né? Eu falo que a frase da DBM foi transpor muros acadêmicos e transformar paper em PIB, porque nós éramos extremamente acadêmicos, né? E quando o primeiro prêmio que a gente ganhou foi o Sinapse de Inovação, e o Sinapse você tem que abrir uma empresa. Então eu caí praticamente de paraquedas. E eu não tive educação para ter uma empresa, porque a universidade não educava, agora se está pensando nisso. E quando eu tive a oportunidade de participar do JEDI,
é muito... Nossa, eu fiquei muito assustada nos primeiros dias. É muito engraçado, porque chegavam os mentores na nossa mesa e diziam, e que problema é esse? E como tu resolve esse problema? E eu ficava olhando e ficava chateada. Esse cara não entende nada e fica brigando com a gente. Mas, no fundo, o cara entendia era muito. Ele sabia exatamente o que nós precisávamos. Então, assim, foi um crescimento absurdo, né? Pouco tempo que, quando a gente terminou, todo mundo falou, que pena. É muito bom. Então, essa passagem, né, da academia para o mundo empreendedor e chegar até o Jedi foi exatamente na curiosidade, principalmente voltado para o tema, porque como eu estava muito focada na membrana, né, então a gente... E isso foi um ponto legal, porque a membrana era um dos produtos nossos. Com o Jedi, a gente viu que a gente podia abrir o leque para outras coisas. Muito legal. Puxar esses 2 pontinhos aqui. Um é transformar a nota fiscal, né? Acho que essa é uma pegada muito bacana, né? Cara, no fim do dia, né? Quem paga a conta, show me the money, vamos dizer assim, né? Alguém tem que pagar a conta, tem que gerar business, né? Não estou querendo aqui reforçar assim, uma visão extremamente capitalista, mas... tudo que a gente fizer, se não gerar negócios, quando se fala de empreendedorismo... O empreendedorismo leva uma camada de romantismo ali junto, que o Jedi, ele meio que coloca todo mundo... deixa eu explicar para vocês o que é importante no final das contas, e tira talvez um pouco desse romantismo. Isso que foi impactante para nós, porque assim, eu estava chegando... a universidade, eu digo que é extremamente importante, a pesquisa básica, a gente nunca desmereço, porque eu nasci dali, eu acho fantástico toda a pesquisa. É o papel fundamental, né? É o papel fundamental. Só que agora, conseguir transformar tudo isso e para gerar nota fiscal é outro mundo. E o Jedi, ele faz exatamente isso, ele vai tirar esse romantismo que nós, pesquisadores, ficamos... com aquele apego, né, emocional no produto. A paixão pela ideia, né? E tu fica assim, ainda não tá bom. Não Os é mentores assim, não aliviam. Não é assim, o mercado é muito mais veloz, então o negócio não é bem por aí. Então vamos correr. Hoje a gente enxerga, né, depois do Jedi, acho que o Jedi foi que contribuiu muito para isso, mas assim, time é um mercado feroz. Time é tudo para nós. Sim. Né? Show. Murilo. Legal. Acho que o que motivou bastante assim, o Jedi, né? Eu cheguei a participar de alguns Startup Weekends e eu acho que o Jedi tem um grande diferencial, né? O diferencial é você ter um pouco mais de tempo, você tem um mercado te dando dores, você tem conexões, você tem mentores, então ele é bem mais completo, eu diria, que um Startup Weekend, que também eu diria o Jedi é um próximo passo para quem realmente quer ir um pouco mais a fundo, quer ir um pouco mais à frente, né? E acho que o bacana que a Márcia fala sobre pesquisa, academia, a Holtec, ela é basicamente, que eu falo para todos os clientes, né? União entre academia e mercado. Porque eu conheci os meus sócios dentro do Jedi, onde que são pesquisadores, porém faltava um tete de mercado, né? E eu vim da indústria, sempre trabalhei com logística, e daí eu falei, pessoal, e eu acabei conhecendo eles lá. E eu não estava defendendo a própria empresa que se tornou hoje, né? Eu tinha uma outra ideia de outra startup, e viu o que eles queriam resolver, eu falei, cara, eu acho que a gente pode ir por esse caminho aqui. Eu conheci um pouco da dor, eu falei, vamos por esse caminho, vamos se tornar sócio? Foi aí que surgiu e essa complementaridade, né, de academia e mercado, cara, eu acho que é fantástico. E esse é um pouco da nossa história, assim, de como que a gente começou, né? E se pudesse dar uma dica para quem for, cara, eu acho que o Jedi é sensacional para você ter um pouquinho mais de tempo, você consegue ir um pouco mais a fundo, os prêmios nem se fala, porque a gente utilizamos da incubação também como prêmio dentro da Softville, a própria, uma coisa que parece bobeira, né? Um servidor de uma nuvem para você plugar o seu serviço, sustenta a gente até hoje, não onera um custo para você rodar o MVP, e isso vai dando continuidade, né? Então acho que tem N benefícios para a empresa conseguir pelo menos dar um empurrão, né? Vai lá, amigo. Fatura sua nota fiscal, como que a gente estava falando, né? E o que é interessante, né? No nosso caso, como era o primeiro, então nós não tínhamos base, não sabíamos o que ia encontrar, porque nunca ninguém falou sobre o Jedi. Mas à medida que nós entramos
entramos de cabeça. Nós vamos fazer um negócio, nós vamos fazer bem feito. O grupo trabalhou unido. O grupo já veio fora para que vocês não montaram o grupo lá, mas né? aqui entrou 2 pessoas na época. Então, a gente colocou um nome fantasia da membrana. Então, quem ganhou o prêmio, na verdade, porque a gente acabou ganhando o Jedi, foi a Biotech, que é o nome fantasia que a gente deu para a membrana. E quando a gente entrou e começou a participar, e à medida que ia passando, né, os mentores que nos ajudaram, que até hoje está junto, tipo a Corina, ela conhece muito de Anvisa. Até hoje, ela está direto na nossa empresa, a gente era consultoria na nossa empresa, e eu conheci a Corina onde? Ali. Então, eu digo que o Jedi, ele anos que tu precisa, às vezes, para ficar correndo atrás de pessoas, o Jedi tem ali. Aqueles mentores muito específicos. Então, a rede que eu fiz aqui, o Dr. Danilo, do Dona Helena, a nossa empresa foi chamada para conversar agora sobre as membranas no hospital. Rede feita no Jedi. Então, muitas redes aqui dentro foram tudo feitas no Jedi. Ela possibilitou, e rede é tudo, né? Ela possibilitou essa comunicação. E isso é tudo para uma empresa. Você conhece, você consegue... Porque, como eu saí da academia, para mim isso era engessado. Eu não sei com quem eu falo sobre documentação, eu não sei com quem eu falo sobre o jurídico, eu não sabia com quem eu falava sobre Anvisa. Eu tinha tudo isso no Jedi. É impressionante, mas nós tínhamos mentores de diversas áreas. Isso era fantástico. Então, assim, quando... para toda empresa que está iniciando, alguém que está com ideia, até a última que ganhou, que foi da Janaína, a Nano Biocell, eu falei um monte, vão para o Jedi. Eu sou a maior incentivadora, porque eu sei do potencial que tem o Jedi. Perfeito, muito bom. Não, uma coisa que os dois falam que chamou muito a minha atenção, né, e que talvez a gente está lá dentro e não percebe, mas a palavra conexão. Né, ele conecta muito, desde quem chegou com um negócio lá dentro, tudo se transformou, porque fez uma conexão. Isso é bem comum também, né? Chegar com uma ideia, aquela ideia, ó, não é isso aqui, mas aí o outro está com uma ideia e você se conecta. Sabe como resolver, sabe contribuir para aquele negócio e acaba se tornando... E desde a ponte dos mentores, que também vira uma outra conexão, né? Pós-Jedi, né? Aqui um dado bem curioso, né? A gente teve 7 edições já e passaram mais de 500 empreendedores nessas 7 edições. E lógico que muitos projetos, eles não avançaram, né? No meio do caminho... Porque é uma da ideia, né? Validar se vai validar. ou não. Então, o não validar é uma validação, exatamente, né? Exatamente. E ganha tempo também. Em vez de o empreendedor ficar ali 2, 3 anos para descobrir que aquela ideia não vai ter futuro, talvez em 3, 4 semanas ele descobre isso e ganha muito tempo, deixa de gastar dinheiro, etc. Mas o bacana ouvir, no caso até o exemplo aqui do Murilo, que eles entraram com uma ideia, a ideia deles acabou não tendo, né, avanço, mas conheceu ali os sócios e a partir do aprendizado gerado no Jedi, ele teve sucesso nesse novo empreendimento. Então, essa é uma riqueza que eu gostaria de destacar, que é o aprendizado da metodologia, né? Talvez aquela ideia no momento não foi a melhor ideia, mas você vai ter os subsídios para pivotar, para buscar um problema mais relevante. E aí sim empreender com mais sucesso. Ou se conectar no problema de outro. O conhecimento ele fica nesse ou se conectar no problema de outro, exato. No primeiro a gente teve um jurídico sobre vesting. Nossa, eu estava chegando, eu nem sabia o que era essa palavra. Eu sou bem sincera, eu não sabia o que era vesting. O meu termo é polímero, é tecnologia, é outra coisa. E para nós aquilo ali... A hora que ele falou, eu fui atrás, pesquisar. Hoje a empresa já tem o jurídico, né? O Bruno Salmeron está com a gente. Mas, assim, é para encaminhar quem está dentro da empresa. Então, poxa, tudo era palavras-chave. Né? Palavras-chave que iam te ajudando. Então, por isso que eu tenho um carinho pelo Jedi, porque ele faz um diferencial para o empreendedor. Faz um diferencial. E eu tenho uma curiosidade, como é que ele nasce? Como é que ele nasceu, esse Jedi? Como é que nasceu? É prata da casa, né, Márcio? Foi criado a várias mãos. Como eu mencionei no início, a gente diagnosticou a necessidade de ter um programa que gerasse novos negócios. E você mencionou o Startup Weekend, né, Murilo? O Startup Weekend é espetacular. Quem nunca fez, recomendo que faça. Digamos, é a porta de entrada, né?
O que nós É um mindset, né? Eu diria. O Startup Weekend é o início de uma mentalidade que você precisa criar, uma semente. Ele planta a semente do empreendedorismo, ele dá uma injeção. O Jedi consolida, eu diria. Exatamente. Então, o que nós fizemos foi criar um pós-Startup Weekend. A gente percebeu que, cara, eu participei de 2 Startup Weekends, ajudei a organizar outros 2, e é uma energia gigante. Eu recomendo todo mundo participar. Só que beleza, e daí chega na segunda-feira, né? Nós percebemos que não tinha o pós-Startup Weekend. Então, Marcel, o Jedi nasceu não que tenha que ser o pós-Startup Weekend, mas que ele cubra essa lacuna. Porque a gente tem outros programas mais avançados que o Jedi, como o Startup SC, que a Haltech foi selecionada para esse ano, né? É um programa de 8 meses de capacitação, com mentorias super robustas, com os caras mais tops de Santa Catarina. O programa é maravilhoso. Mas para entrar no Startup SC, você já tem que ter CNPJ, já tem que estar faturando, já tem que ter validado o teu negócio. Ter tomado bastante porrada. Já tem que ter pivotado algumas vezes. Aí o que a gente percebeu? Mas para entrar aqui no Startup SC, tem uma jornada aqui, né? Então quem sai do Startup Weekend não consegue saltar direto para o Startup SC. Quem sai de um programa Nascer, por exemplo, muitas vezes ainda está muito incipiente para entrar num Centelha, por exemplo. Então a gente percebeu que havia um vácuo aqui. E o Jedi nasceu com esse propósito, tá? De tentar cobrir esse vácuo e ajudar o empreendedor a sair do campo da ideação, né? Que são os programas mais de entrada, né? Que o próprio TCC, muitas vezes, o projeto de TCC, muitas vezes... Uma dissertação. Uma dissertação, entende? Legal, mas ainda está no campo da ideação. Agora, e para chegar no mercado? Então, o Jedi nasceu com essa função, com esse propósito. A DBM, ela ainda era o Sinapse de Inovação, que o outro ano daí foi o Centelha, né? Então, a gente ganhou o Sinapse pela ideia da máquina de eletrofiação. Só que é aquele negócio... No campo da ideação, né? Ideia. Quando veio o Jedi, e agora? Vamos vender esse negócio. E como vende? Qual o problema? E daí a gente foi... Então, o produto que eu tenho esse, e como é que vende? Mas eu tenho a Anvisa... E a Anvisa é burocrática, e como é que faz? E daí a gente... É por isso que eu falo, a rede do Jedi é uma coisa significativa para a DBM. Muito bom. Não, e é legal essa que você comentou da questão da complementariedade entre os programas, né? Porque talvez seja uma dúvida de muitos. Eu me inscrevi em tal programa, não faz sentido no Jedi. Não é bem assim? Não há concorrência aqui, há complementariedade, né? Sim. Isso. Eu diria que o Jedi é realmente aquele ponto que o cara já pensou um pouquinho antes naquela ideia, realmente ele quer um pouquinho mais de tempo para estressar o seu problema. Então, eu acho que é uma fase sensacional, assim, eu indico para todo mundo, assim, sabe? Sim. Quem quiser, até para pessoas fora de Santa Catarina também, eu falei, cara, venham fazer isso aqui, que vocês não vão encontrar em outro lugar, só tem ali que eu vi até agora. Então, acho que tem uma novidade para falar para vocês aí. O Jedi foi inscrito no Sebrae como um produto do Sebrae, aprovado. Então agora a gente pode sim levar o Jedi para outras cidades com o patrocínio do Sebrae. O Sebrae bancando, levando a metodologia para outras cidades a partir desse ano aí. Muito legal, a gente está entusiasmado aí. Eu acho legal, né? Porque você consegue passar o que é tão bom, fruto da nossa cidade, para outros lugares. E fora o que complementa, né? A gente é resultado de ver um mapeamento das startups, por exemplo, desse ano, e a quantidade de evolução que Joinville vem tendo, né? E nem só isso, você começa a abrir um leque, uma visibilidade para nós, no caso, como um determinado momento de cada uma, né? Vou fazer uma captação, você já começa a entrar numa vitrine de possíveis investidores, de possíveis CVC que queiram determinadas teses. Então, acho que está indo até muito mais além, né? Você já está dando um próximo passo para toda a comunidade. Assim. É verdade. Você falou muito da questão da academia, mas a academia está muito presente também no Jedi, né, Fabiano? Sempre. Acho que tem 2 resultados disso, né? Sim. Não, tanto dos 2 lados, eu digo como mentoria e como participação também. Não, como mentoria, como participação, como patrocínio, né? A gente teve patrocínio de várias universidades, tanto investimento mesmo financeiro e cedendo espaço, né? Tivemos uma edição dentro da Univille, tivemos uma edição dentro do Senai, né? A Unisociesc sempre apoiando também, Católica, aí UFSC, UDESC, né? Enfim, entre outras, né? A IELUSC,
praticamente todas as instituições de ensino de Joinville, elas de alguma forma participam e apoiam, né? Então é fundamental essa... A inovação aberta, né? A gente prega tanto essa inovação aberta, essa troca, né? Porque a gente, empresa com a universidade é muito forte, principalmente nós que somos P&D, pesquisa, nós estamos muito em contato com as universidades. Uma coisa que chamou muito minha atenção também, como mentor, é que assim, não tem só tem gente experiente, só gente que já empreendeu. Então a gente tem todos os perfis, né? E isso é legal porque gera essa complementaridade que você disse. Né? Chega gente aqui que nem sabe que caiu aqui, mas chegou de alguma forma. Gente que está pela segunda, terceira ou quarta vez. Então, essa mescla de perfis eu acho muito rico. E eu diria mais, né? A pessoa, para querer se inscrever no JEDI, não precisa falar, não, eu tenho uma ideia, eu tenho um problema. Se você já tiver vontade de empreender, você tem o seu poder de realização assim incrível. Você vai encontrar pessoas que têm outras coisas que você não tem. Como o próprio aprendizado mesmo, de vir aqui para aprender. E a evolução profissional que você vai ter, mesmo que nada, que você não valide o seu problema, acho que o seu modo de pensar e de ver as coisas começam a ser totalmente diferente, né, de antes de você entrar. Deixa eu quebrar um pouquinho o protocolo aqui. A Márcia vai ter que sair, né, Márcia? E logo a gente vai receber também o pessoal da InvestCode, que é uma outra startup que passou pelo JEDI. Último recadinho, sim, para quem está ouvindo. Eu diria que participar do JEDI vai ser um divisor de águas. Com certeza para a DBM foi, e para quem participar, hoje a DBM é uma empresa que já tem o selo Mulheres Inovadoras, inovativa, é uma empresa que vem sendo premiada, está aí no mercado, estamos trabalhando, e o JEDI foi o diferencial. Então, mesmo como ele acabou de citar, não necessariamente eu tenho uma ideia, mas eu tenho essa vontade de empreender, a metodologia permite você participar. Se não for agora, vai ser depois. Então, venha participar, que com certeza é um dinheiro muito bem investido. Isso eu tenho certeza. Eu quero agradecer, né, pela participação. E a DBM está lá, de porta aberta. Está devendo uma visita, né, Fabiano? Obrigado, Márcia. Um abraço. Valeu, Obrigado, Márcia. A Márcia falou sobre investimento, né? E aí deixa eu falar um pouquinho disso também. O investimento, na verdade, é irrisório, né? Porque eu tenho uma taxa de inscrição ao redor aí de R$100, que ela só existe para a gente ter o mínimo de comprometimento do participante, porque, vocês sabem, né? Totalmente gratuito, o cara se inscreve, aí depois vem alguém convida a namorada, vamos para Balneário no final de semana, você já abandona tudo. Então, assim, é um mínimo de comprometimento, né? Mas eu brinco que é mais barato ficar em casa, né? Porque R$100, a gente está falando de 3 finais de semana, com alimentação, com o kit que o participante ganha. E a riqueza de toda a mentoria é um mínimo MBA. Eu diria gratuito. Mais, não tem um módulo de MBA que tenha mais coisas do que o JEDI por esse valor. Então, vamos chamar o pessoal da InvestCode para completar a nossa roda aqui. A InvestCode, aliás, João, seja bem-vindo. Obrigado. Hein? É uma startup que ela seguiu meio que a trilha que a gente falou. Verdade. Né? Eles participaram do Startup Weekend, depois entraram no JEDI e agora estão incubados na Softville, né? É verdade. E aí, conta para nós um pouquinho da experiência, João. Que ótimo, olha, obrigado aí, que bom estar batendo esse papo com vocês. O que aconteceu foi que, né, a nossa equipe, com diferentes jornadas, acabou participando de todo esse ecossistema, né? Então, o Everton e o Lucas passaram pelo Startup Weekend, a gente também conviveu lá na Softville, e a gente agora está no programa da Softville Agora. Então, assim, super interessante, e uma das questões para incentivar o pessoal a participar é que talvez a minha voz já entregue algo que pode gente com mais idade, né? Não é só para jovem. Não precisa ser recém-formado, pode ter passado dos 40, como eu digo, eu tenho 40 e poucos com um corpinho de 50, então pode vir para participar, porque o que acontece é isso, é um ambiente que tem o objetivo de realmente ajudar, contribuir, a gente sentiu isso na prática. A gente tem questão de networking, etc. Mas tem uma questão muito dos empreendedores escutarem seus clientes,
seus mentores. E porque a gente falava isso entre a gente notou que a gente aproveitou muito o Jedi, a gente acabou vencendo aquela edição, porque a gente escutava o que os clientes estavam falando, a gente estava escutando o que os mentores, a gente teve muita empatia com os nossos mentores e até hoje nós falamos com eles, assim, é muito, muito gratificante. E mesmo com a minha própria, talvez com uma idade um pouquinho mais, de ter a humildade de estar lá para aprender. Isso parece bobo, mas de poder escutar, aprender, porque não adianta ir para um lugar se você não quer aprender. Então, um objetivo é você não vai lá para ensinar, você está indo lá para aprender. Então, legal, isso precisa ficar consciente para... E aí, uma das coisas que aconteceram conosco é que a gente pivotou. E quem não, né? Quem não pivota, né? E aí, o que aconteceu? Porque o que é o mais interessante nesse caso é que existe o mercado para o produto que a gente criou no Jedi, a gente validou isso durante o programa, mas durante o processo dessa validação se revelou um problema ainda mais significante. Show. Ou seja, uma oportunidade maior. Uma oportunidade maior de contribuir com os nossos clientes. E aí isso fez com que a gente não abandonasse, a gente está conseguindo lidar com as duas coisas simultaneamente, mas o objetivo é exatamente que a gente encontrou ainda algo mais relevante para a gente poder atuar. Então, graças a Deus, a gente está nessa jornada e agradecer a todo mundo envolvido lá no programa que nos ajudou. Show. Olha que curioso, né? Deixa eu fazer um complemento da tua idade aí, João Paulo. Né? Isso é muito legal, foi bacana ter mencionado, não foi a propósito, tá? o teu convite, não tinha nem pensado nisso, mas veio muito a calhar. Por quê? Existe um estigma de que startup é coisa para jovem, né? Entende? E na verdade não é. Quando a gente olha a estatística nacional, e muito parecido com o Vale do Silício, tá? Vocês sabiam que apenas 4% dos fundadores de startups têm de 25 anos para baixo? 44% é de 26 a 35 anos. E o restante é de 36 para cima, fundadores, CEOs de startups. Então, na verdade, essa experiência, essa bagagem também tem o seu valor, né? E a gente tem valorizado e trazido, inclusive, pessoas com um pouco mais de senioridade e o resultado tem sido bem bacana. Bem bacana. Então, parabéns. Né? Mas uma coisa que o João falou, cara, que é muito legal mesmo, é você vem preparado para aprender, tá disposto a ouvir, porque os mentores não aliviam. Vai tomar muito banho de água fria da sua ideia. Porque é a metodologia, né? Os mentores não aliviam, né? Por que está na metodologia? Se eu estiver errado, você me corrige, né? Porque precisa ser assim. Mas para que os mentores façam o papel deles, quem está lá do lado precisa estar disposto a ouvir. E o que você falou é perfeito. Venha disposto a aprender também. Verdade. Eu acho que e isso está muito ligado até mesmo com a própria autoestima profissional. Quer dizer, talvez estar um pouco mais resolvidão faz com que você tenha a maior habilidade ali para tomar as pancadas, porque a gente já tomou tanta pancada da vida que essa pancada não é assim algo tão... Então, eu acho que isso que acaba acontecendo. E a impressão que me dá é que essa estatística está começando a se representar no Jedi. Parece que talvez nessa evolução das edições, talvez mais com as pessoas... Vocês têm esse número de média de dados? Temos. Inclusive, faz parte do processo seletivo, né? Então, a gente está abrindo aí essa semana inscrições para a próxima edição, que é a edição Infinity, a 8ª edição, que vai acontecer em junho. E um dos critérios é a faixa de idade. Então, a gente tem ali 9 perguntas, são respostas objetivas, que dá uma pontuação, um score da equipe, e entre essas perguntas está a faixa de idade. Mínimo 18 e... Mínimo 18 e sem limite de idade. Né? Fabiano, eu queria fazer um comentário, porque como eu sou sócio de uma indústria plástica, que por sinal o Romualdo
atende super bem. Aliás, o João, um comentário aqui, quando eu comecei meu negócio, a gente compartilhava espaço, né, João? Verdade. 3, 4 anos. Sim, o cowork, sim. E a gente foi se encontrando depois, no meio do caminho. Tá muito legal a gente ver que tá todo mundo sobrevivendo aí, verdade, né? E como uma das coisas que acho que a gente precisa, talvez grande parte das pessoas que estão escutando o nosso podcast são gente fora. E vendo agora, né? Que isso aqui agora tem vídeo. João. Então, que está escutando, que está nos vendo, o que acontece? Tem... ainda o ecossistema de startup comparado com o número de outros tipos de empresa. E aí, por que está tendo tanta atenção para as startups, né? E eu, como sócio de uma indústria, posso dizer que é o seguinte, é que existe uma questão econômica envolvida, né? Existe uma atenção porque é um método, é uma forma de criação de riqueza, e quando eu falo de riqueza, seja para a comunidade, para fundadores, funcionários, etc., que ela é muito expressiva, né? Quer dizer, imagina, numa indústria plástica vai se comprar uma máquina de mais de R$1 milhão, uma extrusora que precisa de financiamento de BNDES, garantias, enquanto que uma startup consegue criar isso com muita facilidade. Isso que eu digo riqueza, né? Uma atividade, né? Quer dizer, então se dá muita atenção para esse ecossistema, porque isso faz com que, quer dizer, uma indústria limpa, né? E isso acaba, então assim, a gente acaba vendo movimentos de setor público, privado, exatamente nesse mercado, por ser um método de criação de riqueza muito expressivo. Legal. É bem importante esse ponto, João. A geração de riqueza ela se dá em duas frentes principais. Acho que é legal também a gente falar sobre isso, né? Que está no propósito do JEDI. Não só gerar novos negócios com alto potencial de crescimento, que você mencionou, mas também por meio das startups, que são modelos super ágeis, né? A gente conseguir levar eficiência para a nossa indústria já tradicional, que querendo ou não, né, o carro-chefe da nossa cidade é a indústria, e vai ser sempre. A indústria tem um papel importantíssimo, né? E nós temos como propósito no JEDI desenvolver soluções que levem eficiência, né, para dentro dessas indústrias. Então, no famoso Open Innovation. Então, a gente tem também fomentado essa conexão entre as corporates, as pequenas e médias empresas também, com as startups. Então, muitas das startups do JEDI, e aí o Murilo pode falar muito bem, nasce com a premissa de solucionar dores de grandes corporações. Sim, é o caso nosso, né? A gente ajuda as empresas a reduzir o custo de transporte. Então, inteligência artificial é basicamente o que um humano não é capaz de observar ou fazer, né, a olho nu ali. E com a tecnologia a gente evita os desperdícios, né? Então, como que a gente consegue promover uma cidade aí, as indústrias sem os recursos são finitos hoje, né? Então, a gente elimina totalmente o desperdício. Então, acho que esse é um dos grandes objetivos. E só tem a ganhar a cidade, né? O ecossistema, as próprias indústrias, trazer riqueza, uma vez que você potencializa, você melhora negócios. É um ciclo virtuoso, né? Vamos dizer assim. Fabiano, queria deixar aqui uma sugestão. A gente tem um episódio, com certeza já vai estar no canal, que a gente trocou uma ideia com o João Kepler, né? E a gente trouxe muito do que a gente está falando aqui, sobre um olhar do João Kepler, que foi fantástico. E abre um pouco mais o leque do que a gente está falando aqui de investimento, da importância e desse programa que a gente faz, mas no olhar do João Kepler. Acho que é legal deixar esse episódio como uma dica, né? Show! Por falar em episódio, né, Romualdo, fazer aquela chamadinha de blogueiro, né? Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve ali, ajuda a compartilhar. A gente quer levar esse conteúdo, né, ouvir os empreendedores. O nosso propósito é trazer os melhores cases de inovação de empreendedorismo de Santa Catarina e compartilhar, né, esse conhecimento, esse conteúdo rico para o máximo de pessoas. Então, ajuda aí a divulgar e compartilhar. Boa. E sabe, Romualdo, que em dezembro, foi, se eu não me engano, começo de dezembro do ano passado, eu fui a São Paulo fazer o curso lá com o João Kepler. E foi excepcional, né? Então, essa questão de quanto conhecimento acaba agregando e gerando resultados imediatos, né? Então, acho que o objetivo é essa questão a gente vive agora numa sociedade
que o aprendizado é contínuo, né? Também que é um outro fenômeno que aconteceu na nossa sociedade, né? Perfeito. Um ponto também bacana, ainda falando na geração de riqueza, né, que você mencionou, Murilo. Quando a gente faz conexão com as corporates, e esse é um entendimento assim, bem bacana, bem importante. Dificilmente nós vamos ter uma solução dentro do core daquela corporate. Específico, porque ela dentro de casa já tem os especialistas, né? Vou pegar uma indústria aqui de dentro do parque, aqui, vou pegar a TISA aqui, né? Que faz produtos num determinado setor. Dificilmente a gente vai conseguir, dentro de um JEDI, montar uma startup que apresente uma solução dentro daquilo que a empresa já produz, porque, cara, ela já vem desenvolvendo aquilo. Seria uma sobreposição, inclusive. Já tem o seu processo de melhoria contínua, já tem o seu setor de engenharia, de P&D, e o que há de melhor eles já têm ali dentro. Mas o que acontece na prática é que a gente acaba desenvolvendo soluções para todas aquelas centenas de operações que não são o core da empresa, mas que acarretam em ineficiências, em atrasos de todo tipo, custos, e ali tem uma riqueza de redução de custos muito grande, né? Para fechar essa ideia, nós tivemos um projeto que participou de uma das edições de uma grande corporate, que inclusive são mantenedores do Join Valley, e eles trouxeram uma equipe com um problema interno. A empresa produz aços, mas o projeto era na área de logística também. E cara, deu uma redução de custo assim, na ordem de R$300 mil por mês. Nossa. Esse era um tema que eu ia levantar, Fabiano, que a gente está falando aqui de participante, de quem tem ideia, mas a gente também tem sempre tem algum dos episódios, estou com o podcast na cabeça, onde participa a empresa, ou ela vem com a equipe, ou ela manda uma equipe também, isso é bem comum, né? Bem comum e tem uma razão de ser, né? Porque os patrocinadores do JEDI e também os mantenedores do Join Valley, eles têm como proposta de valor o direito a indicar uma equipe, né? Então, muitas delas trazem uma equipe de funcionários, às vezes com um problema interno, né? E aí entra o processo de intraempreendedorismo, ou muitas vezes com uma ideia que pode se tornar uma spin-off. A gente teve o caso de uma empresa que trouxe, o dono da empresa participou, junto com um grupo de funcionários, trouxeram um problema que eles tinham de atendimento ao cliente, e dali do JEDI eles saíram com uma nova unidade de negócio, gerou uma spin-off a partir do JEDI. Então, assim, as possibilidades são inúmeras, né, para o JEDI. A pessoa precisa participar para descobrir o que vai acontecer. De repente, né, quer dizer assim, vai saber o que vai acontecer na validação, a própria equipe, o funcionamento. Então, o coração aberto é importante, né? Legal, tu tens batido nessa tecla, né, JP, e como é importante, sabe por quê? O empreendedor, né, quando vem com a ideia, né, Romualdo? Sim. E você como mentor viveu muito isso. O empreendedor, ele é apaixonado pela ideia. Isso que eu ia falar, o primeiro aprendizado do JEDI, não romantiza. Não, é o que eu falo do romantismo, cara. O empreendedor, ele fica romântico, ele olha aquilo lá, é a melhor coisa que tem. E eu diria duas coisas, não romantiza e tenha vergonha do seu MVP, sim. Sim. Porque se você não tiver vergonha, você já perdeu o timing, com certeza, que é a questão do timing que você tinha falado. A galera chega mega romântico com a ideia, que não tem outro jeito, não tem outra forma. Acho que são as principais lições. Ter vergonha, sim, do MVP e não romantize. Mas eu cruzo muito isso que você está falando do romantismo com o que o João falou de ouvir. A humildade de ouvir, né? E ouvir o cliente também. Né? Porque o que acontece? Esse romantismo é que o cliente não viu. Por isso que ele consegue romantizar, porque o cliente ainda não deu o feedback dele. Ele precisa ir ao mercado, ele precisa ter um MVP ainda feinho, ainda, né? Mas é por causa disso, porque ele precisa escutar do cliente a opinião do cliente, ele precisa receber a opinião do cliente. E aí isso elimina as alucinações que ele tem, porque quando aquilo está na teoria, está na cabeça, tudo é lindo. Porque lógico, tá na cabeça da pessoa. Na hora que vai para a prática, que vai para a mão do cliente, aí vem os feedbacks reais e aí, legal, agora tem chance de funcionar porque...
é um desconstruir, né? Essa questão do romantismo que vocês falaram aí é bem bacana, porque... E aí, assim, a gente teve já... São 7 edições, né? A gente já teve várias situações de gente ficar chateada... Brigar com o mentor. Quando já se viu? Quer falar que isso aqui não dá certo? E teve situação de mentor, de primeira viagem, falar: gente, vocês estão fazendo aí uma atrocidade com o empreendedor, vocês são grossos demais. Sabe, uma visão assim bastante romântica. Mas assim, não é nosso objetivo massacrar ninguém, nem ser, né, truculento, mas sim tentar simular minimamente o mercado. Vida real, o né, mercado cara? É implacável. O mercado não... Se não apanhar agora, o mercado vai te bater. O mercado vai bater e vai bater demais. Então, se a gente conseguir já dar uma depurada antes, empreendedor, a vida lá fora, a selva não tem piedade. Então, é assim, o cliente, sabe? E fazer acostumar com o não, fazer acostumar com a desconstrução, né, muitas vezes. Então, o Jedi tem essa pegada também de uma batida forte dos mentores, e tem uma razão de ser, né? Sabe que o programa ele tem uma outra vantagem, que ela não é assim tão explícita quanto essa de conhecimento, que é a confiança que os empreendedores ganham no dia após. Quer dizer, depois no dia seguinte, sem mentor, né, digamos, sem mais o auxílio dos mentores, sem na vida real, e de poder falar assim, legal, a gente cumpriu com uma etapa, a gente fez validações, e isso contribui com a confiança de continuar o processo. Porque é quase que ali é um ambiente artificial, né, protegido, que quando vai para o mercado, então assim, mas legal, a gente conseguiu, então é como se fosse isso, olha, cumprimos essa, geramos confiança para ir para a próxima. O próximo passo é seu, né? E agora? E isso faz, né, isso faz gerar confiança. No nosso caso, a gente tinha sócios que estavam no mercado de trabalho, assim, poxa, e aí, tá chegando a hora de pedir a conta? Não tá? E aí, eu passando por isso agora. Passei e falei, cara, é o momento, tem que ser, e uma hora você acaba virando a chave, né? E, e o mais gostoso é quando você começa a virar essa chave e você vê as coisas dando resultados, que você teve um aprendizado já muito grande e começa a conectar o que você viu lá atrás no Jedi, né? Vamos fazer rápido, errar rápido para eu não gastar meu dinheiro, porque queira ou não, além de você estar fazendo seu investimento de tempo, sua reserva de emergência para conseguir se manter, é escasso o recurso. E uma vez que você escuta muito não lá fazendo essa ponte, eles estão fazendo com que você não perca tanto dinheiro lá na frente. Então é para você também. Então, falando de humildade, todas essas coisas que a gente falou. E aí o que acontece nisso é porque se você não sabe lidar bem com o seu, como é que você vai lidar quando um investidor, uma VC chegar e colocar tanto? Então ele já quer saber. Ele quer que você prove que você soube passar. A palmada é muito maior, muito mais dolorida ali. E aí ele quer saber, olha, você soube passar para essa próxima etapa usando o seu dinheiro, você gastando a tua sola de sapato. Porque se for pegar dinheiro nesse começo, você não tem um aprendizado. Então precisa disso, né? Eu diria muito mais, não só um fundo VC olhando isso, mas também outros programas, como o próprio Startup SC, você pega outros programas de fomento, a pessoa já viu, essa galera ali já apanhou bastante, já sabem, passou por um caminho, e outra, sua mentalidade de tanto escrever um projeto para um Synapse, um Centelha da vida ali, e o próprio Startup, você já sabe como fazer, o caminho das pedras, já te ensinaram. Porque queira ou não, o negócio ele é feito da metodologia que você aprende, da sua vontade de empreender e de resolver um problema minimamente. Juntou essas 3 coisas, está funcionando, faturou, cara, vamos embora, segue o jogo, você já teve as ferramentas, né? Você pegou o que o programa te ensinou, o que tudo está fazendo. Fabiano, eu queria aproveitar, já que a gente está falando tanto aqui, falar da próxima edição. Já abri aqui um leque. Legal. Está falando tudo isso aqui, acho que a galera está começando a ficar curiosa. E eu queria que você falasse um pouco. Legal. Próxima edição, que está chegando em junho, desculpa. A gente está gravando aqui. Então, em junho,
para quem que é essa próxima edição? Quem que pode se inscrever? Enfim, abra aí um pouco para essa galera, porque acho que já deixamos bastante curiosidade aqui para quem saber. Essa edição vai acontecer em junho, começa a partir do dia 4. Né? O tema é livre, então, né, ideias de todos os setores vão ser aceitas. A gente tem defendido muito o método de inscrever já em equipe. Então nós vamos fazer um Warm-up Jedi, um evento agora em maio, uma espécie de aquecimento, tá? Dia 17 de maio, então isso a gente vai divulgar nos canais. E nesse evento a gente vai falar sobre formação de equipe, porque é um tema bastante sensível, né? Você conheceu os sócios dentro do Jedi, né? Você conheceu aí também de alguma outra forma, mas sociedade é um negócio bastante sensível, né? E esperar que, vou conhecer aleatoriamente alguém e vai dar uma boa sociedade né, você pode validar também a sociedade aqui. Né? Isso. E valida, né? Você vai saber que chegou a etapa do cara fazer alguma coisa, o cara não fez. Pô, será que é o sócio que eu quero ter? Então a gente vai falar sobre formação da equipe, a gente vai falar sobre identificação de oportunidade e de problemas, né? E todos os passos da jornada nesse Warm-up Jedi. E aí começa a jornada efetivamente no dia 4 de junho. Né? Já tem definido o prêmio? O prêmio vai seguir a mesma linha das edições anteriores. Então, o que acontece? O Jedi não é uma competição de primeiro, segundo e terceiro lugar. A gente tem categoria aprovado e não aprovado. Nós, enquanto organização, temos como objetivo que todos os projetos sejam aprovados. A gente vai tentar colocar 20 projetos nessa edição, tá? Vai ser bem desafiador, mas a gente vai tentar fazer até 20 projetos. E nós queremos que todos eles sejam aprovados, que todos eles virem negócio. A missão dos jurados, lá no último dia, é avaliar, né? O problema foi validado, ok. A solução foi minimamente validada, ok. O modelo de negócio para de pé. E aí, entre outras coisas, lógico, né? Se foi feita a avaliação de mercado, se é um mercado promissor, benchmarking da concorrência, diferenciais, a própria robustez do time, outros elementos. Mas principalmente esses 3. Opa, tem business aí, projeto aprovado. Os projetos aprovados vão ter como benefício, então, acesso em plataformas durante um período sem custo, que faz uma diferença. Para quem está empreendendo, cara, qualquer R$1 que você economiza, né? Uso de coworking durante 3 meses, sem custo zero. Então, o empreendedor vai poder colocar o seu projeto ali, vai trabalhar 3 meses sem pagar aluguel, sem pagar energia, internet, e vai estar conectado com outros empreendedores. Então, coworking durante 3 meses gratuitamente. Um processo de pré-incubação gratuito. Toda a rede, né, de mentores disponível. Então, o negócio, a gente tem feito isso, eu não vou dizer semanalmente, mas quase toda semana, abrindo portas, né? Hoje mesmo recebi um empreendedor pedindo conexão com uma grande corporate. Então nós conseguimos ativar a rede, né, do Join Valley e abrir porta nas grandes corporates, e o empreendedor ele pode ser recebido, né? Que é diferente você chegar na portaria de uma grande corporate e lá dizer, eu queria falar... É difícil acessar, cara. É muito difícil, cara. Eu queria falar com o gerente de logística para apresentar minha solução. Muito complicado. Cara, você vai levar meses, se conseguir, né? E a gente, por meio da rede, consegue conectar o cara e dizer, atende o Murilo lá, atende o JP, dá 10 minutos para ele que ele tem uma solução que pode te interessar. E aí a abordagem é completamente diferente. Então, esses benefícios. E de acordo com a quantidade de patrocínios, Romualdo, a gente consegue dar um prêmio de R$10 mil para as startups, 1, 2 ou 3, né, que a gente consegue, que também não é nenhuma fortuna, mas, sim, cara, pontapé, 10 pilinha, se você pega, a gente fatia isso em 5 parcelas, né, de 2 mil por mês, à medida que o projeto vai avançando, você pode eventualmente botar um dos membros da equipe dedicado full time, né, que pelo menos vai pagar o leitinho ali, vamos supor, e vai durante 5 meses trabalhar, né, focado, e pode fazer toda a diferença no negócio. Então, são os prêmios que a gente propõe aí. Sabe, Fabiano, uma das coisas que acontece com... Você está explicando que, na verdade, a competição, em grande parte, é a colaboração. Exatamente. Então, a gente se colaborar, a gente compete com os outros colaborando. Então, é por isso que o ecossistema funciona. Exatamente para apoiar isso e a gente ter
maiores resultados, colaborando, porque assim a gente está competindo, né? E não existe primeiro, segundo, né? Existe o seu negócio dar certo. Isso. E a gente quer que essa é a certo. mentalidade. Nós, por exemplo, ficamos, acho que nem lembro que lugar que a gente ficou, mas não ganhamos. A gente foi o projeto aprovado. E isso fez a diferença, acho que, na nossa empresa ou na nossa... A minha geração, que a X já é mais egóica. A de vocês, mulheres, já está mais evoluída do que a nossa. A gente ainda gostava bastante. My precious. Boa. Mas isso é muito legal, esse comentário que vocês fizeram aí. A gente defende mesmo a colaboração, mesmo dentro da jornada, entre as equipes. A gente já viu o caso, por exemplo, de 2 equipes se fundirem mais de uma vez. E virar um outro negócio, né? Sim, mais de uma vez, né? Exatamente. Isso é bem comum. Outra coisa que eu vejo que é muito legal lá dentro é como vai subir na régua nos dias, né? Quando uma equipe vai lá e faz, sei lá, uma apresentação. Todo mundo fica assim, opa, rapaz nível, do céu. aí sobe aquela régua e ela vai subindo naturalmente. Não é ninguém que coloca, mas as equipes vão se cobrando e é muito legal isso também. Porque você vai tendo parâmetro, né? Natural, né? Então é muita coisa legal. A gente precisaria de mais episódios para falar disso. Não, o convite então agora é participem, né? Sim. Participe do Jedi. Fala de novo quais são as datas? Dia 17 de maio vai ser o warm-up, né? A partir agora dessa semana já divulgam as inscrições. O evento começa efetivamente no dia 4 de junho. Quase o mês todo. 4 de junho, vai ser o mês todo. Fecha no dia 25 de junho, vai ser o pitch final, que inclusive fecha a Semana de Empreendedorismo e Inovação, que vai acontecer na última semana de junho. Então a gente vai fechar o Jedi também no último dia 25. Legal. Quem está na dúvida aí de participar, tá aqui algumas iniciativas. A gente não abriu a inscrição e já tem gente já... Tô na fila aí. E acho que... Eu ia falar assim, a gente já deu muitos exemplos, né, para todo mundo. Acho que muda a vida. Empreendedorismo é um negócio bem legal, muda a vida das pessoas, muda a sua forma de pensar, muda a sua atitude perante a sociedade, perante as pessoas. Então, é muito mais do que um negócio, né? Existe... Você consegue enxergar nitidamente essa... Sua evolução pessoal é absurdo. Assim, o João já empreendia, né, João? Não que você não tem. Então, o João já tinha essa veia empreendedora, mas eu você... era da indústria, eu era do famoso CLT, né? Então... É difícil você sim dar o seu próximo passo, a sua forma de pensar muda, você vê o mundo de forma diferente, o seu senso de colaboração com as pessoas, porque você sofre na pele, você sabe o que é não conseguir acesso a uma empresa, e você dá muita martelada. Então você também vira uma pessoa melhor nesse sentido. Murilo, me ajuda? Com certeza eu vou te ajudar, porque muitas pessoas nos ajudam. Então, acho que o empreendedorismo é muito mais do que as pessoas quererem montar um negócio. E sim, se você quiser dar um próximo passo profissional e pessoal, acho que é uma outra forma também. Talvez até dizer que a parte financeira, ela é um consequência. No sentido que assim, não é o primeiro drive. Não é, se for só por grana, não dá certo, não vai. Tem que ser alguma coisa, sabe, de aquela coisa assim, de propósito. Poxa vida, eu não acredito que esse mercado sofre fazendo com isso. Não, eu vou arrumar esse negócio. Eu vou me juntar aqui, vamos até aqui. Tem que ter um propósito maior, assim, porque é tão duro que se for só grana, o cara desiste e vai para alguma outra coisa. Depois de um mês você não tá mais lá. Então tem que ter alguma outra coisa, né? E outra coisa é que tem que ser algo positivo. Assim, eu quero empreender porque eu não quero mais ter o meu chefe. Não. Isso, você está evitando algo. O teu motivo você não está indo em direção a algo positivo. Você só está querendo evitar. Então você não vai... Então, assim, é realmente de poder contribuir... e é isso, o teu valor está no quanto que você agrega de valor para os outros. Então, poxa vida, né, fica o convite aí, tomara que muita gente boa aí participe aí. Olha que bacana. É só o começo, né? Mas olha que bacana algumas menções que vocês fizeram, né? Essa mudança de mentalidade. E aí isso remete também não só para o cara que vai abrir uma empresa, né? Tem isso, né? De deixar de ser CLT e abrir o seu próprio negócio, perfeito, isso também é muito legal. Mas muitos continuam sendo profissionais CLT, só que com outra mentalidade. Aí o cara ele é protagonista da própria carreira, ele está dentro da empresa com a mentalidade de solucionar problemas que você mencionou. Pô, cara, essa treta aqui é impossível que a gente não conseguiu resolver isso ainda. Eu vou criar um negócio para solucionar isso aqui. Como funcionário,
mas tu tem a mentalidade de resolver problemas. Soft isso skill, é empreender. esse soft skill. É O pessoal soft fala skill, muito do cara, soft isso, skill, né? De solução de problemas. Isso é empreendedorismo na veia, né? Muito bom, gente. Pô, bacana. A gente já está indo pro caminho aqui do final do nosso podcast, até porque a galera tem um compromisso, mas tem um ponto que passou, ele é sutil, mas desde o primeiro dia que eu cheguei aqui me chamou a atenção, que é o host do que acontece aqui dentro também, que é um cara que respira, sabe o que está fazendo, porque ele transita no Brasil, que é o Vini. Sim. E ele é peça importante também de tudo isso. Carismático total, né? O nosso Jedi, é nosso mestre Yoda, né? Ele é o mestre de cerimônias aí, o Vini é super parceiro, né? Não foi desde a primeira, mas na maior parte dos Jedi ele foi um grande parceiro. É um cara que tem uma carga de energia espetacular e com certeza ajuda muito os mentores também, nosso brother. Certamente estará conosco aí na próxima edição. Bem lembrado, Romualdo. O Vini, parceiraço. Porque eu percebo assim, né? Desculpa, João. É que ele passa por vários programas como esse, pelo Brasil, e ele consegue trazer isso. Às vezes ele passa isso para os dois lados, mas para os mentores, ele direciona muito a gente. Tem que ir nesse caminho aqui, gente. Ele é o cara que nos direciona lá. Vamos para esse caminho que é importante aqui. Talvez vocês precisam... Então, eu vejo o papel dele não somente como host principal, mas também ali nos bastidores, ajudando muito a coisa acontecer. E principalmente não só porque eu já passei em tal lugar e isso aqui não deu certo. Vamos tomar o cuidado de mitigar. Show. Porque como teve casos práticos da nossa interação com ele, fantástico. O Vini, assim, realmente tem uma cabeça diferenciada e todos os comentários que ele acabou fazendo no nosso projeto foram certeiros. Eu estava dizendo, por exemplo, até é bom falar isso para que o que eu tenha falado não tenha ficado uma generalização. Eu falei, por exemplo, de escutar o cliente, e uma das coisas que ele comentou em off conosco, de dizer o seguinte: escuta, mas não obedece, no sentido, perceba o que agrega valor, sim, mas não é que você vai fazer o que ele quer, né? Até porque nem sempre o cliente tem razão. Então, muito interessante, assim realmente foi a participação dele foi muito legal. E ele tem um papel fundamental de criar leveza também, né? Para um programa que você chega, meu Deus, e agora? E ele deixa essa leveza Tem momentos que fica tenso, né? Tem. Ele consegue dar uma aliviada. Chega um momento que você não começa, não validou o problema ainda, a galera tá todo mundo indo e você ali, caramba, e agora? Não, porque tem uma coisa que quando você vem participar de um programa como esse, eu tô aqui no papel de host e mentor também, né? Tô ali dos dois lados. Mas tem uma coisa que você chega muito... O que é isso? É uma coisa muito nova para todo mundo. E aí acho que o Vini consegue fazer de uma forma brilhante e deixar muito leve para quem chega, nunca viu aquilo. E é intenso, e o Jedi é intenso, ele né? É intenso. É intenso. E o papel do Vini é muito fundamental. Claro, eu tô falando do Vini, mas tem muita gente por trás que a gente citaria tem mentores aqui, né? Bons, né? Tem mentor, tem equipe de staff que é fantástica e não assim, tipo, tá muito junto. Uma bolsa onde tá, o que você precisa, um horário, um grupo de WhatsApp, tudo. O grupo de staff ali é fundamental. Mas o Vini, eu cito aqui porque ele tá muito na linha de frente. Representa os demais, né? Show. É isso? O tempo já foi, né? Eu teria mais coisas para falar, mas acho que tá bem encaminhado, né? Sim. Mas foi muito, muito bacana ouvir vocês dois, que dá um respaldo muito forte para aquilo que a gente acredita, né? Falo a gente porque eu tô muito orgulhoso de fazer parte também de tudo isso. E aí também a gente tá falando de quem quer participar, né? Mas talvez tenha alguém do outro lado que talvez teria interesse, inclusive, de olhar, preciso participar para pensar no futuro ser mentor. Também venha, né, Fabiano? Acho que é legal também isso. Perfeito. A gente tá subindo a régua também dos mentores, tá? Então, a gente vai privilegiar quem já participou da jornada, quem está empreendendo, quem já tem uma jornada de empreendedorismo mais forte. Também o convite até para patrocinar, né? Alguma empresa que queira colocar uma equipe, participar da jornada, levar esse assunto. Porque, querendo ou não... Give back, né, Fabiano? Give back. Boa, give back e give first, né? E também eu defendo muito a ideia de que o Jedi é uma forma de capacitação de altíssimo nível. Então, o patrocinador fizer uma conta rápida ali, as pessoas que ele consegue trazer para a jornada versus o que ele está investindo de patrocínio, cara... É um investimento em capacitação de alto nível com valor extremamente baixo, né? Então a conta se paga facinho. Eu digo mais, né? Nunca que se ele
deixar um grupo dentro da indústria fazendo, ele nunca vai ter algo tão intenso como o Jedi para resolver um problema que ele quer. Então, cara, é uma experiência. Você sai totalmente da operação. Alô, você... RH de plantão aí. Fica a dica aí. É sensacional mesmo. Beleza. Gente, muito obrigado. Show de bola, valeu. Agradecer ao pessoal da Impulso, nossos parceiros. Parceiraços, Estão trazendo né? aqui essa versão em vídeo. A gente vai estar em todas as plataformas de áudio, canal do YouTube. Não esquece de se inscrever lá e a gente volta em breve, né? Positivo. Com mais coisa boa aí. Fechou. Obrigado, gente. Valeu, Até a próxima. Valeu, gente. Até Tchau. mais.